Olá, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 14 de maio, e é grande a expectativa sobre uma decisão do ministro do STF, Celso de Mello, sobre a divulgação parcial ou completa daquele vídeo de reunião ministerial que está no centro do inquérito que investiga uma suposta interferência do presidente nas ações da Polícia Federal. Esse é um dos assuntos que eu vou trazer no Dose de Notícias de hoje e também vou te contar sobre uma medida provisória que foi publicada nesta quinta-feira e que limita a responsabilização de agentes públicos em relação ao enfrentamento da Covid-19. Eu trago muitas outras notícias além dessas também. Te peço para curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal, antes de qualquer coisa, tá? E vamos lá! Publicada hoje no Diário Oficial da União, uma medida provisória que limita a responsabilização de agentes públicos no âmbito de ações voltadas para o combate à Covid-19. Segundo essa MP, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, só serão responsabilizados nas esferas civil e também administrativas aqueles gestores que cometerem erros graves, grosseiros e também omissões em relação ao enfrentamento da doença no país. Alguns ministros do STF já adiantaram ao jornal Folha de São Paulo que se trata de uma medida provisória inconstitucional. Alguns magistrados disseram também ao jornal que é preciso garantir segurança jurídica aos gestores públicos num momento de calamidade pública, mas isso não significa negligenciar responsabilidades e limites a esses governantes. Termina hoje o prazo de 48 horas dado pelo ministro do STF, Celso de Mello, para que Sérgio Moro, a Advocacia-Geral da União e Procuradoria-Geral da República se manifestem sobre a divulgação, sobre o sigilo, na verdade, daquele vídeo de reunião ministerial que está no centro do inquérito que investiga uma suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. A decisão sobre a divulgação parcial ou total desse vídeo cabe ao ministro Celso de Mello, mas antes ele quer ouvir a posição, a versão, o que acham os envolvidos nesse processo. Lembrando que a defesa do ministro Sérgio Moro já se posicionou sobre esse assunto, favorável a uma divulgação da íntegra desse vídeo. E falando nesse inquérito, ontem foi a vez da deputada federal Carla Zambelli depor junto à Polícia Federal. E aí eu te peço desculpas, porque ontem mesmo, aqui no Dose de Notícias, eu disse que esse depoimento dela seria hoje, quinta-feira. Me desculpem, na verdade foi ontem, quarta-feira, e durante essa oitiva ela disse que não teve em nenhum momento o aval do presidente Jair Bolsonaro, a autorização do presidente Jair Bolsonaro para oferecer um cargo no STF ao ex-ministro Sérgio Moro em troca do apoio dele ao nome que o presidente indicou na época para a direção geral, para a diretoria geral da Polícia Federal, que foi o Alexandre Ramagem. Ela disse que só via a ida do Sérgio Moro até o Supremo Tribunal Federal como um caminho natural e sugeriu isso ao ex-ministro na tentativa de que ele se mantivesse no cargo e não fizesse esse pedido de demissão. O secretário do Tesouro Nacional, o Mansueto de Almeida, participou hoje de uma sessão remota junto ao Congresso Nacional, mais precisamente junto à comissão mista que trata sobre as ações de enfrentamento à Covid-19 a nível nacional. O que ele foi fazer participando dessa sessão remota? Ele foi mostrar para os congressistas, para os membros dessa comissão, como está a situação financeira do país diante desse cenário de crise. E ele disse que, da forma como a economia está hoje e segundo as previsões que os economistas apontam aí para os próximos meses, até o final de 2020, a gente pode ter um rombo nas contas públicas de 700 bilhões de reais. Isso associado à previsão de recuo do PIB. Ontem, por exemplo, eu trouxe para você que esse recuo está em 4,7%, segundo o Ministério da Economia, uma previsão feita ontem. Então, esse rombo de 700 bilhões, mais essa previsão de recuo do PIB até o final de 2020,
pode levar ao endividamento das contas públicas em até 90% do PIB brasileiro. Diante dessa situação, o Mansueto defendeu que no pós-pandemia, os congressistas do governo federal voltem a discutir sobre aquelas reformas econômicas tão importantes para a retomada da economia brasileira e dessa forma melhorar a imagem do Brasil frente a futuros investidores. A Polícia Federal concluiu o segundo inquérito que investiga aquela facada que o presidente Jair Bolsonaro levou lá na campanha presidencial em 2018 em Juiz de Fora, em Minas Gerais. A conclusão desse segundo inquérito confirma a conclusão do primeiro inquérito, que foi feito no ano mesmo em que o crime aconteceu. Segundo essas novas investigações, Adélio Bispo, que é o suspeito de ter dado a facada, agiu sozinho, sem a existência de mandantes para a prática desse crime. Agora eu te conto sobre o andamento de investigações de um outro crime, nesse caso de um possível feminicídio que aconteceu essa semana lá no Amazonas. O carro do suspeito de ter matado a Miss Manicoré, que é uma cidade lá do Amazonas, foi encontrado ontem à tarde em Roraima, todo destruído por conta de um acidente. Segundo a Polícia Civil que está por trás dessas investigações, o suspeito teria perdido o controle da direção, se acidentado e depois ele conseguiu fugir, tanto que até agora ele continua foragido. Esse suspeito é o ex-namorado da vítima, da Miss, lá da cidade de Manicoré, e ela foi encontrada morta na madrugada de terça-feira no apartamento dele lá em Manaus. No Rio de Janeiro, em mais uma operação da Lava Jato, foram presos hoje pela manhã o ex-deputado estadual no Rio de Janeiro, Paulo Melo, um empresário e 3 pessoas suspeitos de contratos ilícitos na aquisição de materiais relacionados com ações de combate ao coronavírus. Segundo as investigações, essa organização criminosa está se aproveitando da situação de calamidade pública que permite a contratação de serviços sem licitação por conta do momento emergencial, da situação de emergência, para fechar esses contratos milionários de forma ilícita. E falando em pandemia, o Brasil já é o 6º no ranking com mais casos do novo coronavírus em todos os países avaliados pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins no mundo. Em casos de coronavírus, o Brasil já ultrapassou até a França. E dando andamento aí com as ações de endurecimento das medidas de isolamento social, lá em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, o prefeito decretou um bloqueio parcial a partir de amanhã, sexta-feira. Segundo as medidas de endurecimento do isolamento, vai haver restrição de circulação de pessoas nas ruas. Então, quem tiver o último número do CPF ímpar só vai poder circular em dias ímpares, e quem tiver o último número par só vai poder circular em dias pares. Esse decreto também fala sobre a necessidade do uso de máscaras e também restringe, proíbe a circulação de pessoas nas ruas entre 23 horas, 11 horas da noite até 5 horas da manhã. Fim do Dose de Notícias de hoje, então se você gostou, eu te peço para curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e se inscrever aqui no meu canal. E a gente se vê amanhã, sexta-feira. Um beijo e até lá!